O chamado de Ezequiel, um dos profetas mais enigmáticos e poderosos da Bíblia, é um convite a refletirmos sobre a fidelidade, a coragem e a obediência diante de tempos de crise. Ele viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, quando o reino de Judá estava à beira do colapso e a nação enfrentava a destruição de sua identidade e seus valores. Ezequiel foi chamado para ser um porta-voz de Deus, uma voz que ecoaria no meio da desolação e do sofrimento do povo de Israel. Mas quem era Ezequiel e o que o preparou para essa missão divina tão intensa e cheia de mistérios? Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote, e seu chamado vem de um contexto muito específico. Ele era um membro da tribo de Levi, uma tribo responsável por servir a Deus no templo e no culto. Ezequiel não estava em Jerusalém no momento do seu chamado, mas na Babilônia, exilado com os outros israelitas após o cerco de Jerusalém. Isso significa que ele foi chamado para profetizar em um contexto de desespero absoluto. O templo foi destruído, a cidade santa estava em ruínas e o povo de Deus estava longe de sua terra, vivendo em exílio, longe de qualquer semblante de prosperidade ou segurança. Não havia mais o rei, não havia mais a promessa de uma terra fértil e abençoada. A situação de Ezequiel era como a de muitos outros no exílio, desconectada de tudo que representava esperança. Foi nesse contexto de dor e de desesperança que Deus se revelou a Ezequiel de uma maneira única. O próprio chamado de Ezequiel começa com uma visão incrível, uma manifestação da glória de Deus, que ele descreve como algo que parecia um grande trovão e relâmpagos e fogo. Ele viu 4 seres viventes e uma roda dentro de outra roda, um espetáculo que parecia desafiar a imaginação humana. Deus usou essas imagens impressionantes para mostrar a Ezequiel que, mesmo em meio ao caos e à destruição, sua presença era ainda viva e poderosa. O chamado de Ezequiel foi, assim, marcado por um elemento de mistério, uma visão tão profunda e única que ele próprio, em seu relato, não consegue dar uma descrição totalmente clara de tudo o que viu. Mas a mensagem era clara. Ele deveria ser um profeta, uma voz no meio da desolação, alguém que falaria a palavra de Deus com autoridade, mesmo que seu povo estivesse em um estado de profunda rebelião e ceticismo. Mas Ezequiel não foi chamado apenas para anunciar julgamento. Sua missão era também um chamado à restauração. Em sua visão, o Senhor lhe diz que ele será um atalaia para a casa de Israel, uma figura que deveria alertar o povo sobre os perigos da desobediência a Deus, mas também proclamar que, no fim, Deus restauraria tudo aquilo que estava perdido. Ezequiel foi levado a um papel em que ele teria que ser forte diante da rejeição, diante da incompreensão do povo, mas também ser um agente da esperança, proclamando que, apesar de tudo, Deus ainda tinha um plano. A vida de Ezequiel o preparou para esse chamado de uma maneira muito singular. Ele era um sacerdote, alguém familiarizado com os rituais e com a importância da pureza e da santidade diante de Deus. Como sacerdote, ele já havia sido ensinado a viver uma vida de separação e dedicação, a entender o significado da santidade de Deus e a importância de obedecer às leis divinas. Mas agora, sendo exilado, ele era chamado não apenas para ser um sacerdote, mas para se tornar um profeta. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única.
Alguém que iria falar a palavra de Deus de uma maneira direta e audaciosa, algo que nem todos estavam dispostos a fazer. Seu conhecimento da tradição sacerdotal foi uma preparação para entender a gravidade da situação de Israel, mas também para compreender a misericórdia de Deus e a importância da restauração. Ezequiel foi chamado a um ministério difícil e desafiador. A missão que Deus lhe deu não era apenas pregar boas novas de paz e prosperidade, mas trazer um aviso severo de julgamento para um povo que se afastara de Deus. Ele teve que viver em uma época em que o pecado e a idolatria haviam se espalhado por Israel e Judá, e a corrupção espiritual era evidente. O povo estava tão imerso em suas próprias práticas idólatras e em sua autossuficiência que sequer acreditavam que o julgamento de Deus poderia vir. Mas Ezequiel foi chamado a proclamar sem medo que os pecados de Israel tinham consequências graves e que a destruição era iminente se o povo não se arrependesse. Sua missão não era popular, e ele sabia que muitos iriam rejeitar suas palavras. Mas ele foi obediente, ciente de que sua missão era mais importante do que qualquer aprovação humana. Uma das características mais marcantes do chamado de Ezequiel foi a maneira como Deus o preparou emocional e espiritualmente. Em vários momentos, Deus o instruiu a realizar atos simbólicos, como ficar mudo por um período, ou comer um rolo com palavras de lamentação e tristeza para representar o sofrimento de Israel. Ele não só falava as palavras de Deus, mas vivia as realidades dessas palavras de maneira intensa. Ele se tornou o canal através do qual o povo poderia entender o sofrimento de Deus pela rebelião de Israel, e também perceber a profundidade do seu amor e desejo de restaurar o relacionamento com o seu povo. Ezequiel não era apenas um mensageiro, ele vivia o que Deus queria que ele transmitisse. A vida de Ezequiel nos ensina algo importante sobre o papel do profeta e do cristão em tempos de crise. Ele nos mostra que, mesmo em momentos de grande desolação, Deus nunca abandona seus planos e sempre está em movimento, preparado para restaurar, renovar e transformar. Mesmo em um tempo de grandes perdas, o chamado de Ezequiel também nos aponta para a esperança de um futuro redentor. Deus nunca se esquece de seu povo, e sua presença não depende das circunstâncias, mas de sua fidelidade. Diante de uma situação de calamidade, como a que Ezequiel enfrentou, a igreja é chamada a seguir o exemplo de vigilância e fidelidade do profeta. Não importa o quão sombrias sejam as circunstâncias, Deus ainda está no controle, e muitas vezes os momentos mais difíceis são os que mais revelam a presença e a ação de Deus. Ezequiel foi uma testemunha fiel em tempos de crise, e seu exemplo nos inspira a permanecer firmes, a não desanimar e a continuar proclamando a verdade, mesmo quando ela é difícil de ouvir. A visão de Ezequiel, com toda a sua complexidade e intensidade, não é apenas um testemunho de juízo, mas também de misericórdia e de uma esperança que nunca se apaga. Esse chamado de Ezequiel nos leva a refletir sobre o papel da igreja hoje. Como estamos respondendo aos sinais dos tempos? Como estamos vivendo a nossa fé em um mundo que parece estar cada vez mais distante de Deus? A missão de Ezequiel não era fácil, mas era crucial, e a igreja de hoje também tem uma missão vital: ser luz no meio da escuridão e proclamar em todo o tempo a verdade de Deus, tanto de seu juízo quanto de sua graça. Imagine o cenário: um vale vasto, coberto por ossos secos, espalhados pelo chão, expostos ao vento e ao calor, sem vida, sem esperança. Ossos que um dia foram seres humanos, pessoas com histórias, famílias e sonhos, agora reduzidos a vestígios de um passado distante.
Ezequiel, o profeta escolhido por Deus, foi levado a esse vale desolador, e ao olhar ao redor, ele não apenas viu os ossos, mas também o reflexo do estado espiritual de Israel. Esse vale de ossos secos não era apenas uma visão física, mas uma representação profunda da condição do povo de Deus naquele momento. Era um reflexo da morte espiritual que havia se apoderado de Israel, da seca da alma, da perda da esperança e da desconexão com a verdadeira fonte de vida. Ezequiel era um homem que havia visto de tudo. Ele vivia em um tempo de grande crise para Israel. O povo estava exilado em Babilônia, longe de sua terra, de seu templo e de sua identidade. A nação de Israel havia sido esmagada por seus próprios pecados, idolatria, desobediência e uma confiança ilusória em suas próprias forças, sem perceber que se afastavam de Deus. Quando Ezequiel foi levado a esse vale de ossos secos, ele não estava apenas diante de um cenário físico aterrador, mas estava sendo confrontado com a realidade espiritual do povo de Israel. Os ossos secos representavam a nação de Israel, espiritualmente morta, sem vida, sem força, sem direção. Eles estavam, de fato, como aqueles ossos, espalhados, fragmentados, sem alma, sem esperança de recuperação. A visão de Ezequiel não era só uma condenação, mas um chamado à reflexão sobre o que aconteceu com a nação de Israel e como ela poderia ser restaurada. Deus, ao levar Ezequiel até aquele vale, estava dando-lhe uma visão poderosa, uma metáfora viva do estado de seu povo. Quando olhamos para o passado de Israel, vemos que eles haviam sido um povo escolhido, com uma promessa divina sobre eles. Deus os havia resgatado da escravidão no Egito, conduzido-os através do deserto e lhes dado uma terra abençoada. Mas, com o tempo, o povo se afastou de Deus. Em vez de seguir suas leis e viver em sua presença, começaram a se entregar à idolatria e a adorar outros deuses. A confiança em Deus foi substituída pela confiança nas riquezas, nas alianças políticas e em seus próprios poderes. A visão de Ezequiel não era apenas sobre um povo exilado fisicamente, mas também espiritualmente exilado, distante de Deus, sem vida verdadeira. Eles estavam, de certa forma, como os ossos secos, sem vitalidade, sem espírito, sem a verdadeira conexão com o Deus que os havia chamado. Ezequiel foi então desafiado por Deus a fazer algo impossível, profetizar sobre aqueles ossos secos. Deus o instruiu a falar aos ossos, dizendo que eles seriam restaurados, que a vida retornaria a eles. Agora, imagine a cena. Ezequiel, olhando para aqueles ossos, sabia que isso parecia um ato de loucura. Como poderia um profeta falar com ossos secos e esperar que algo acontecesse? No entanto, Ezequiel obedeceu. Ele profetizou conforme Deus lhe disse, e para sua surpresa, algo extraordinário aconteceu. Aos poucos, os ossos começaram a se juntar, formando esqueletos completos, e a carne cresceu sobre eles. Mas ainda faltava algo essencial, o Espírito. Foi então que Deus mandou Ezequiel profetizar para o Espírito, pedindo que ele viesse de todos os cantos e desse vida àquele exército de ossos restaurados. E assim aconteceu. O Espírito entrou nos corpos restaurados e os ossos secos se tornaram um exército de homens vivos. Essa visão foi muito mais do que uma demonstração do poder de Deus sobre a morte e a vida. Ela tinha um profundo significado espiritual para Israel. Os ossos secos eram, na verdade, um reflexo do que estava acontecendo com a nação de Israel naquele momento. Eles estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. O exílio, a perda da terra prometida e o colapso de Jerusalém não eram apenas consequências de derrotas militares. Eram também reflexos do abandono espiritual. O povo estava distante de Deus, e essa visão de ossos secos ilustra de maneira poderosa
como a desobediência e o pecado haviam levado à morte espiritual do povo de Israel. Deus, no entanto, não estava disposto a deixá-los assim. A restauração que ele prometeu através dessa visão de Ezequiel era um ato de misericórdia divina. Ele não havia abandonado seu povo, e mesmo em meio à maior desolação, ele estava prestes a trazer restauração e vida de volta a eles. A visão dos ossos secos não era apenas um aviso de julgamento, mas uma promessa de esperança. O povo de Israel, mesmo estando em um estado de desespero total, ainda tinha a chance de ser restaurado. Deus não os havia rejeitado definitivamente. Ele tinha um plano para trazer vida a eles novamente. Essa visão, embora dada a Ezequiel em um tempo muito específico da história de Israel, tem implicações profundas para nós hoje. O Vale dos Ossos Secos é uma imagem de morte espiritual que pode ser vista em muitas nações e até em nossas próprias vidas, quando nos afastamos de Deus e vivemos à margem de sua vontade. Em nossa sociedade moderna, onde tantas coisas tentam tirar nossa atenção de Deus, onde a fé é muitas vezes negligenciada ou esquecida, a visão do Vale dos Ossos Secos pode ser um reflexo de como muitas pessoas estão espiritualmente secas e distantes da vida verdadeira que só Deus pode dar. Deus ainda fala conosco, assim como falou com Ezequiel. Ele é capaz de restaurar os corações secos e trazer de volta a vida espiritual, mesmo quando tudo parece perdido. A visão de Ezequiel não só ilustra o poder de Deus sobre a morte e a vida, mas também nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus é capaz de trazer restauração. Assim como Ele soprou vida nos ossos secos, Ele pode soprar seu Espírito sobre nós e trazer uma nova vida espiritual, renovando-nos e nos trazendo de volta à sua presença. Este é um chamado para refletirmos sobre nossa própria condição espiritual e sobre a condição do mundo ao nosso redor. Estamos vivendo em tempos em que muitos estão sendo atraídos por falsas esperanças, buscando preencher o vazio espiritual com coisas temporárias. Mas assim como Deus mostrou a Ezequiel, a verdadeira restauração só vem de sua mão, e é através do Espírito Santo que a vida espiritual é renovada. O chamado é para que, assim como Ezequiel, sejamos fiéis em profetizar a vida, em buscar a restauração que só Deus pode trazer e em confiar no poder transformador de sua palavra. A visão do Vale dos Ossos Secos, com toda a sua dramaticidade e profundidade espiritual, não é apenas um lembrete de juízo, mas também de esperança. Ela nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a graça de Deus é capaz de restaurar e trazer vida onde antes havia morte. A pergunta é: estamos preparados para ouvir e ver o que Deus está fazendo ao nosso redor? Estamos dispostos a ser instrumentos de sua restauração em um mundo que muitas vezes parece estar mergulhado na desolação espiritual? Imagine um vasto vale, coberto por ossos secos, espalhados pelo chão, desmoronados pelo tempo e pela desolação. Não há mais carne, nem vida, apenas vestígios de algo que um dia foi. Não há esperança nesses ossos, não há futuro. Eles são, de fato, a representação mais extrema da morte e da desesperança. Para muitos, ossos secos são apenas isso, ossos que não servem mais para nada, nada mais do que lembranças de um passado que se foi. Mas quando olhamos para a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, vemos que esses ossos têm muito mais a nos dizer do que imaginamos. A imagem dos ossos secos não é apenas uma metáfora de destruição física, mas também um símbolo profundo da morte espiritual que acometeu o povo de Israel naquele momento. Ezequiel, o profeta chamado por Deus, foi levado a esse vale de ossos secos em um momento crucial da história de Israel. O povo de Israel havia experimentado uma grande queda. Eles estavam em exílio, longe de sua terra, e Jerusalém, a cidade que um dia representou o centro da presença de Deus,
estava destruída. O templo, o lugar mais sagrado, estava em ruínas, e o povo de Deus, agora cativo na Babilônia, estava perdido, sem direção, sem uma esperança clara. A visão dos ossos secos foi uma representação visual desse estado de desolação espiritual. Israel não estava apenas fisicamente exilado, mas espiritualmente morto. Eles haviam se afastado de Deus, se entregando à idolatria e ao pecado, e agora estavam vivendo as consequências dessa separação de Deus. Deus escolheu mostrar a Ezequiel essa cena de ossos secos porque ele queria que o profeta visse a realidade de seu povo de uma maneira clara e contundente. Ele não estava apenas enviando uma mensagem de julgamento, mas também preparando Ezequiel para entender a profundidade do sofrimento de Israel e, mais importante, a capacidade de Deus de restaurar até a situação mais desesperadora. Esses ossos secos representavam o fim, mas não o fim absoluto. Eles eram a manifestação de uma alma sem vida, de uma nação que havia perdido sua vitalidade espiritual. Mas, ao mesmo tempo, eram uma tela em branco para Deus, que poderia restaurar o que estava perdido e dar vida novamente. A visão dos ossos secos fala diretamente sobre o estado espiritual de Israel. O povo estava distante de Deus, mergulhado na idolatria, na desobediência e na falta de fé. Eles haviam se afastado das promessas que Deus lhes havia dado e estavam vivendo de acordo com os seus próprios caminhos, ignorando a voz do Senhor. Em termos espirituais, os ossos secos eram um reflexo de um coração endurecido, um coração sem esperança, uma alma sem direção. O pecado havia levado Israel a um ponto em que a vida espiritual parecia ter desaparecido. Assim como ossos secos não podem mais sustentar vida, o povo de Israel havia se tornado incapaz de sustentar sua própria fé e devoção a Deus. A separação entre eles e Deus havia sido consumada a tal ponto que parecia que a restauração seria impossível. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu mostrar a Ezequiel que, apesar de toda a destruição, havia esperança. O profeta não estava sendo mostrado os ossos secos para ver apenas a tragédia, mas para entender que, com a palavra de Deus, até mesmo os ossos secos poderiam viver novamente. Ele foi instruído a profetizar para esses ossos, a declarar sobre eles que a vida retornaria, que o Espírito de Deus os faria reviver. Isso não foi apenas uma demonstração do poder de Deus sobre a morte, mas também uma mensagem de restauração. Deus estava mostrando a Ezequiel que, mesmo em um estado de morte espiritual, ele tinha o poder de trazer nova vida, de transformar o impossível em realidade. Essa visão, embora dirigida a Israel, tem uma profunda relevância para todos nós. Muitas vezes, na vida cotidiana, nos deparamos com situações que parecem tão desoladoras quanto aquele vale de ossos secos. Em tempos de dificuldade, perda e tristeza, pode parecer que a vida está esgotada, que não há mais esperança, que a alma está seca e distante de tudo o que é bom. Pode ser a dor de um coração partido, a luta com o pecado ou até mesmo a sensação de desespero diante das dificuldades da vida. Em muitos momentos, nos sentimos como aqueles ossos secos, sem vida, sem esperança, sem futuro. A visão dos ossos secos de Ezequiel é, então, um convite a refletirmos sobre o estado da nossa própria vida espiritual. Deus nos chama, em tempos de crise e de desespero, a olhar para a nossa própria condição e reconhecer a nossa necessidade de sua restauração. Assim como ele disse a Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos e trazer vida, ele também nos chama a abrir nossos corações para que sua palavra e seu espírito nos renovem, nos tragam de volta à vida espiritual. A visão dos ossos secos, portanto, não é apenas uma mensagem de desolação, mas uma de esperança, de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de restaurar. Além disso,
A visão dos ossos secos também fala sobre o papel da igreja e dos cristãos como mensageiros de restauração. Assim como Ezequiel foi chamado para profetizar sobre os ossos, a igreja é chamada a ser uma voz de vida em um mundo que muitas vezes está espiritualmente morto. Nosso papel é, assim como Ezequiel, proclamar a palavra de Deus e ser instrumentos de sua restauração. A mensagem que trazemos não é apenas de juízo, mas de esperança e renovação. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece estar afastado de Deus, como um vale de ossos secos, mas é nossa missão proclamar que a vida pode retornar, que Deus ainda está no controle e que Ele pode reviver até os corações mais endurecidos. O chamado de Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos também nos ensina sobre a importância de obedecer à voz de Deus, mesmo quando a tarefa parece impossível ou incompreensível. Quando Deus lhe disse para falar aos ossos, Ezequiel poderia ter duvidado. Como alguém poderia acreditar que ossos secos poderiam reviver? No entanto, a obediência de Ezequiel à palavra de Deus foi a chave para a transformação. Da mesma forma, a nossa obediência à palavra de Deus é fundamental para ver a restauração acontecer em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Mesmo quando a situação parece sem esperança, obedecer à voz de Deus pode ser o que abre o caminho para a renovação. Por fim, a visão de Ezequiel nos desafia a olhar além das aparências e ver o que Deus pode fazer com aquilo que, aos olhos humanos, parece perdido. Muitas vezes, vemos nossos problemas, nossas falhas, ou até a condição do mundo ao nosso redor como irreparáveis, como um vale de ossos secos. Mas Deus, que tem o poder de transformar a morte em vida, está nos chamando a olhar para Ele como a fonte de nossa restauração. Quando olhamos para Ele com fé, Ele pode fazer o impossível acontecer, trazendo vida onde antes havia desespero. A visão dos ossos secos nos lembra que, independentemente de quão desesperadora seja a situação, Deus sempre tem o poder de restaurar e de trazer vida nova. Ele não está limitado pela nossa visão humana do que é possível. Quando obedecemos a sua palavra e permitimos que seu Espírito entre em nossas vidas, Ele pode fazer o que parece ser impossível. Assim, mesmo em momentos de escuridão, podemos encontrar a esperança de que, com Deus, a vida pode voltar a florescer. No momento em que Ezequiel é levado a um vale coberto de ossos secos, ele observa uma cena de desolação e morte. O terreno diante dele está cheio de vestígios de vidas que se foram sem esperança de ressurgir. Mas em meio ao caos e à ruína, uma pergunta profunda e provocadora surge da boca de Deus: poderão reviver esses ossos? Esta pergunta, aparentemente simples, carrega consigo um significado espiritual imenso e um convite para refletirmos sobre a natureza de Deus, a nossa fé e a realidade das possibilidades divinas. A cena do Vale de Ossos Secos é, sem dúvida, uma das mais poderosas e simbólicas em toda a Escritura. Ali, Ezequiel, um profeta escolhido para uma missão difícil, é levado por Deus a um lugar que não representa apenas uma devastação física, mas também um estado espiritual. Os ossos secos são a representação do povo de Israel em um momento crítico, exilado, distante de sua terra e espiritualmente morto. O exílio de Israel não foi apenas uma derrota militar, mas também uma desconexão espiritual de Deus, uma separação causada pela idolatria, pelo pecado e pela desobediência. O povo estava, de certa forma, como aqueles ossos secos, espalhados, dispersos, sem vida, sem vitalidade e sem esperança de recuperação. Mas em meio a esse cenário de destruição, Deus faz uma pergunta que vai além da simples observação dos ossos. Ele pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos?
Essa questão não se refere apenas à possibilidade de os ossos, como uma matéria inanimada, ganharem vida novamente. Ela é, na verdade, uma provocação divina, uma forma de Deus convidar Ezequiel a olhar além da aparência, além daquilo que é visível, e a confrontar sua própria compreensão sobre as possibilidades de restauração. Ao fazer essa pergunta, Deus estava desafiando Ezequiel e, por extensão, o povo de Israel a refletir sobre a capacidade de Deus de trazer vida onde parece não haver mais esperança. Ele os estava convidando a refletir sobre a natureza do poder de Deus e o que ele é capaz de fazer, mesmo nas situações mais impossíveis. A pergunta de Deus também reflete uma importante lição sobre a fé. Ao perguntar, poderão reviver esses ossos? Deus não estava simplesmente indagando sobre a possibilidade humana de restaurar aqueles ossos, mas estava questionando a fé de Ezequiel e do povo de Israel em relação ao poder de Deus. Deus não pergunta algo que ele mesmo não saiba a resposta. Ele sabe que ele é capaz de restaurar até as situações mais desesperadoras, mas ele queria que Ezequiel e todos que ouvissem sua mensagem refletissem sobre o que essa restauração realmente significava. Essa indagação também é uma maneira de Deus desafiar a fé do profeta e do povo. Ele queria saber se, diante da desolação e da morte, Ezequiel poderia acreditar na possibilidade da vida. O que parecia totalmente impossível aos olhos humanos era, para Deus, uma oportunidade de mostrar sua glória e seu poder. Ezequiel, ao ser confrontado com essa questão, foi levado a olhar para além do impossível e a perceber que com Deus não há limites. A resposta de Ezequiel a Deus é, de certa forma, um reflexo de sua confiança em Deus e de seu entendimento do poder divino. Quando Deus pergunta se aqueles ossos podem reviver, Ezequiel não tenta dar uma resposta racional ou humana, mas simplesmente responde: Senhor Deus, Tu o sabes. Essa resposta reflete uma profunda humildade e submissão à soberania de Deus. Ezequiel reconhece que, diante do poder infinito de Deus, ele não pode dizer o que é possível ou impossível. Em vez disso, ele entrega a situação à vontade de Deus, deixando claro que, se houver restauração, ela virá unicamente por meio do poder de Deus. Essa resposta também revela a confiança de Ezequiel em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia perdido. Ele sabia que, embora os ossos secos representassem uma situação sem esperança, Deus era capaz de agir de maneiras que desafiavam as limitações humanas. Além disso, a pergunta de Deus a Ezequiel tem uma implicação profunda sobre a restauração espiritual de Israel. A nação de Israel havia experimentado a desolação espiritual, a morte espiritual que a separou de Deus. Assim como aqueles ossos secos não podiam se levantar sozinhos, o povo de Israel não poderia se restaurar por suas próprias forças. A morte espiritual de Israel era tão profunda quanto os ossos secos, e a restauração só poderia vir de Deus. Assim, a pergunta de Deus a Ezequiel também é uma expressão do desejo de Deus de restaurar seu povo, de trazer vida àquilo que estava morto, de dar um novo começo àqueles que estavam perdidos. A resposta a essa pergunta, o sim de Deus para a restauração, era algo que se daria por sua ação divina, não pela capacidade humana. A resposta de Ezequiel, embora simples, reflete um princípio importante sobre nossa fé e nossa relação com Deus. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem impossíveis, situações em que olhamos para a nossa vida ou para o mundo ao nosso redor e vemos apenas destruição, desolação e morte. A vida parece ter sido retirada de nós, nossas esperanças foram esmagadas e tudo o que resta são os ossos secos do que um dia foi. Mas Deus nos faz a mesma pergunta que fez a Ezequiel. Poderão reviver esses ossos? Ele nos desafia a acreditar que
Por mais impossível que a situação pareça, Ele é capaz de trazer vida onde não há mais esperança. Ele nos chama a confiar em sua capacidade de restaurar, curar e transformar até as situações mais desesperadoras. Como Ezequiel, a nossa resposta deve ser uma confiança radical no poder de Deus, reconhecendo que, em suas mãos, até os ossos secos podem voltar a viver. Essa pergunta divina também carrega um significado para a igreja de hoje. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece estar cheio de ossos secos, um mundo marcado pela violência, pela dor, pela divisão e pela falta de esperança. A morte espiritual é visível em muitas partes do mundo, onde as pessoas buscam respostas em lugares errados, se entregando a tudo o que é efêmero e vazio. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda nos faz a pergunta: poderão reviver esses ossos? Ele nos chama a ser instrumentos de sua restauração, a trazer a mensagem de vida e esperança para um mundo que muitas vezes se encontra espiritualmente morto. E assim como Ezequiel, a igreja deve ser uma voz que profetiza a vida, que acredita no poder de Deus para ressuscitar aquilo que está morto e dar um novo começo àqueles que estão perdidos. Ao olhar para a visão de Ezequiel e refletir sobre a pergunta divina, somos desafiados a examinar nossa própria fé e nosso entendimento do poder de Deus. Será que estamos dispostos a crer que, mesmo em situações de morte espiritual e desesperança, Deus pode agir e trazer vida? Estamos prontos para confiar que Ele é capaz de restaurar, renovar e transformar? E como igreja, estamos prontos para ser instrumentos dessa restauração, proclamando a verdade de que Deus ainda tem o poder de fazer os ossos secos reviverem e dar nova vida a um mundo que, à primeira vista, parece estar sem esperança? Imaginemos Ezequiel diante de um cenário tão devastador que suas palavras pareciam inúteis, sua ação sem sentido. Ele estava no Vale dos Ossos Secos, um lugar que não só estava desolado fisicamente, mas espiritualmente. Aqueles ossos espalhados por todo o chão representavam de maneira clara e visceral a morte. Não havia carne nem vida, apenas vestígios de algo que um dia existiu. E Deus, em um momento impressionante, instrui Ezequiel a profetizar sobre aqueles ossos, a declarar que eles voltariam à vida. Para um profeta, isso parecia uma missão impossível, uma tarefa sem sentido. Como poderia ele falar com ossos secos e esperar que algo acontecesse? Mas essa ordem divina estava carregada de significados profundos, e a coragem que Ezequiel demonstrou ao obedecer a Deus é uma lição poderosa de fé. Deus, em seu infinito poder, não pediu que Ezequiel profetizasse sobre algo que já estava vivo ou saudável. Ele não o enviou para falar sobre uma cidade próspera, mas para uma terra desolada, onde não havia mais vida visível. Quando Ezequiel ouviu a ordem de Deus, a princípio, a situação parecia desafiadora demais. Ele estava sendo chamado para falar para algo que não só parecia morto, mas que, aos olhos humanos, nunca poderia voltar a viver. Profetizar sobre ossos secos, uma massa de restos que não passavam de fragmentos de um passado perdido, exigia não só uma fé em Deus, mas uma coragem que transcendia a lógica e a razão. Quando Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos secos, ele estava testando a disposição do profeta em obedecer sem questionar a confiança de Ezequiel em que, mesmo diante da morte, Deus poderia trazer vida. A fé de Ezequiel, ao obedecer a esse comando, foi inabalável porque ele sabia que a palavra de Deus tinha poder. Ele não hesitou, mesmo que o pedido parecesse insensato. Ao contrário, ele simplesmente obedeceu, confiando que, se Deus havia dado aquela ordem, ele tinha um propósito por trás disso.
A coragem de Ezequiel, ao profetizar sobre ossos secos, não veio de sua própria confiança ou de sua habilidade de ver soluções em situações impossíveis, mas da certeza de que Deus tinha poder para fazer o que ele dissesse, independentemente das circunstâncias. Ezequiel sabia que a palavra de Deus não volta vazia e que se ele mandasse falar, seria porque algo extraordinário estava prestes a acontecer, mesmo quando nada parecia indicar que isso fosse possível. Essa visão, com sua ordem de profetizar sobre ossos secos, é uma lição importante sobre como devemos agir em nossa própria caminhada de fé. Quantas vezes somos chamados a fazer algo que aos olhos do mundo parece sem sentido? Quantas vezes somos convidados a falar sobre situações que parecem irremediáveis, como algo perdido para sempre? Ezequiel nos ensina que a coragem de profetizar, de falar sobre aquilo que parece impossível, está enraizada não em nossa própria capacidade, mas na confiança inabalável em Deus. Ele foi chamado para dar voz ao que parecia ser o fim, para declarar vida onde só havia morte. Essa obediência a Deus, sem questionamentos, é um exemplo poderoso de fé ativa. Ao profetizar sobre os ossos secos, Ezequiel estava cumprindo um papel muito maior do que simplesmente anunciar a restauração física. Ele estava trazendo uma mensagem de esperança para um povo que se sentia perdido, exilado e sem perspectiva de um futuro. O exílio de Israel não era apenas uma perda territorial, era também uma morte espiritual, uma separação de Deus que tinha levado o povo a um estado de desesperança. Os ossos secos, naquele momento, eram o reflexo de uma nação que parecia ter perdido tudo, inclusive a própria identidade. Profetizar sobre os ossos secos significava, para Ezequiel, não só afirmar que Deus podia restaurar o que estava fisicamente perdido, mas que Deus podia trazer de volta a vida espiritual, renovar o espírito do povo e restaurar sua relação com ele. A mensagem que Deus queria transmitir através dessa visão era clara. Ele tinha poder para restaurar, para dar vida onde antes só havia destruição. O profeta não estava apenas falando sobre a ressurreição física, mas sobre a transformação espiritual. A morte espiritual de Israel, causada pelo pecado e pela idolatria, seria revertida por meio do poder de Deus. Ezequiel foi chamado a ser um mensageiro dessa restauração, não temendo o que parecia impossível, mas confiando que a palavra de Deus, quando pronunciada, tem o poder de transformar qualquer situação, por mais desesperadora que seja. A coragem de Ezequiel foi, portanto, a coragem de um homem que acreditava no poder de Deus para realizar o impossível. Ele sabia que sua missão não era apenas profetizar sobre os ossos, mas sobre o futuro de Israel. Ele estava proclamando com sua fé que a restauração de Israel seria possível, não por força humana, mas pela graça divina. Ezequiel foi obediente, mesmo sem entender completamente o propósito daquilo que Deus estava pedindo. Ele confiou que a visão que Deus lhe mostrou tinha um significado profundo e que, por meio de sua obediência, o plano de Deus seria cumprido. Quando profetizamos sobre algo que parece morto, que parece sem vida ou sem esperança, estamos sendo desafiados a acreditar em um Deus que pode ressuscitar e transformar tudo. Assim como Ezequiel falou àquelas ossadas secas e viu a manifestação do poder de Deus, trazendo vida a elas, também somos chamados a falar com fé sobre os ossos secos em nossa vida, seja sobre relacionamentos quebrados, sonhos perdidos ou até mesmo a nossa própria fé. A ação de profetizar é um ato de declarar que com Deus o impossível se torna possível. Ezequiel, ao profetizar sobre os ossos secos, estava dando exemplo de como a fé se traduz em ação, como a confiança no poder de Deus nos move a declarar sua vontade, mesmo quando as circunstâncias nos dizem que é improvável.
Profetizar sobre ossos secos exige coragem, porque envolve acreditar em algo além da razão humana. Ao olhar para uma situação aparentemente sem solução e ainda assim declarar que ela pode ser transformada, estamos exercendo uma fé profunda. A obediência de Ezequiel nos mostra que, mesmo quando não vemos a solução imediata, devemos seguir a voz de Deus e confiar que Ele é capaz de fazer o que pedimos. Ezequiel, em sua coragem, foi um exemplo de como a obediência a Deus pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Essa atitude de fé ativa, de falar sobre aquilo que parece morto, não é apenas sobre profecias antigas ou visões de um profeta do passado. Ela se aplica diretamente à vida de cada cristão hoje. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades, crises e momentos de desesperança. E é nesses momentos que somos chamados a ter a coragem de Ezequiel. A coragem de profetizar sobre os ossos secos que estão diante de nós. Quando as circunstâncias dizem não, a fé em Deus nos faz dizer sim, pois sabemos que Ele tem o poder de transformar, restaurar e dar nova vida. O que parecia perdido pode ser renovado, o que parecia sem futuro pode ser restaurado, e o que estava morto pode ressurgir, porque com Deus tudo é possível. Ezequiel não profetizou apenas sobre ossos secos. Ele profetizou sobre um futuro restaurado para Israel, um futuro de esperança e de renascimento espiritual. Hoje, somos chamados a fazer o mesmo, olhar para o mundo, para nossas vidas, para as pessoas ao nosso redor e declarar que com Deus a restauração é possível. Imagine a cena. O silêncio profundo e sombrio do Vale dos Ossos Secos é interrompido por um som que começa suave, quase imperceptível, mas que logo cresce em intensidade. Ossos secos, que estavam espalhados por todo o chão, começam a se mover. De repente, o som é claro e audível. Ossos se juntando a outros, como um estalo que rompe a quietude do lugar. O som do impossível acontecendo diante dos olhos de Ezequiel. Os ossos secos começando a formar esqueletos completos. O coração de Ezequiel certamente deve ter batido mais rápido ao ouvir aquele som. O som dos ossos se movendo não era apenas o som de ossos, mas o som do início de uma transformação grandiosa, o som de algo que estava morto, mas que começava a reviver. Esse som representava a promessa de restauração e renovação que Deus havia dado ao seu povo, e Ezequiel estava testemunhando isso ao vivo. Este som de ossos se movendo, de vida começando a tomar forma, é uma metáfora profunda para todos nós. Quando Ezequiel ouviu esse som, ele não estava apenas ouvindo a transformação física dos ossos secos, mas estava ouvindo o prenúncio da transformação espiritual que estava prestes a acontecer com o povo de Israel. O som dos ossos não era apenas um evento físico, era a resposta de Deus ao clamor do seu povo, a prova de que ele ainda tinha o poder de restaurar, mesmo nos momentos mais sombrios. A visão de Ezequiel nos ensina que, muitas vezes, a verdadeira mudança começa de maneira silenciosa, em um sussurro suave que só aqueles com olhos espirituais atentos podem perceber. A transformação, em muitos casos, começa com pequenos movimentos que, com o tempo, se tornam grandes sinais de algo grandioso que está por vir. Para Ezequiel, ouvir esse som foi um momento de confirmação de que a palavra de Deus não voltava vazia. Ele havia obedecido ao comando de Deus de profetizar aos ossos secos e agora, diante de seus olhos, ele via a resposta de Deus se desenrolando. O som dos ossos, se movendo e se juntando, indicava que a palavra de Deus estava em ação. Ezequiel, que havia proclamado as palavras de restauração sobre aquele vale de ossos secos, estava agora testemunhando a manifestação daquele poder. A transformação estava começando de forma visível, e aquele som, por mais simples que fosse, era um sinal claro de que algo grandioso estava prestes a acontecer.
Mas o som dos ossos não é apenas um sinal de um evento único. Ele é também uma lição sobre como a transformação espiritual muitas vezes começa de maneira silenciosa e imperceptível para o olho humano. Muitas vezes, quando estamos em busca de mudança, queremos ver algo dramático, queremos ver resultados imediatos e evidentes. No entanto, o som dos ossos se movendo nos ensina que a verdadeira transformação começa em um nível mais profundo, muitas vezes invisível à primeira vista. No caso dos ossos secos, a transformação não começou com os músculos ou a pele. Ela começou com os ossos se movendo, uma ação silenciosa, mas carregada de poder e significado. O som, aparentemente simples, representava um primeiro passo para a restauração total. Assim também acontece em nossas vidas espirituais. Muitas vezes, as mudanças mais significativas começam com um pequeno movimento, com algo que aos olhos do mundo parece insignificante, mas que aos olhos de Deus é o início de uma grande transformação. O som dos ossos também fala sobre o poder da palavra de Deus. Ezequiel foi chamado para profetizar sobre os ossos secos, e ao fazer isso, ele estava liberando a palavra de Deus em uma situação que, aparentemente, não tinha mais solução. Quando Deus ordenou que os ossos se movessem, ele estava mostrando que sua palavra tem o poder de fazer o que parecia impossível. Ezequiel não estava simplesmente falando palavras vazias. Ele estava proclamando a vida sobre o que estava morto, e essa palavra de vida estava começando a se manifestar de forma física no movimento dos ossos. O som que Ezequiel ouviu não era apenas um som de ossos se movendo, mas o som da palavra de Deus se cumprindo, do poder de Deus se manifestando diante dele. Essa lição sobre o som da transformação se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Quando passamos por períodos de desolação espiritual, em que sentimos que tudo ao nosso redor está seco, morto ou sem esperança, podemos facilmente pensar que não há mais possibilidade de mudança. Podemos nos sentir como aqueles ossos secos, espalhados e sem vida. No entanto, o som dos ossos se movendo nos lembra que mesmo quando as circunstâncias parecem irremediáveis, Deus está trabalhando. Sua palavra ainda está viva, ainda tem poder para transformar. E a mudança pode começar de uma maneira tão silenciosa e imperceptível que mal conseguimos perceber. Às vezes, estamos tão focados no resultado final, no grande milagre, que não conseguimos ouvir o som pequeno, mas significativo do início da mudança. Quando ouvimos o som dos ossos, é como um convite para estarmos atentos aos pequenos sinais de que Deus está agindo em nossas vidas. A transformação espiritual não acontece de repente ou de forma mágica. Ela começa com pequenas ações, com uma palavra que nos toca, com um movimento do Espírito Santo em nosso coração, que com o tempo levará a uma mudança profunda e permanente. Muitas vezes, o som dos ossos é apenas o início de algo maior, um prenúncio de uma nova vida espiritual que está surgindo. À medida que os ossos se movem, vemos que a transformação não é um evento isolado, mas um processo contínuo, uma sequência de passos que, quando tomados juntos, levam à total restauração. Além disso, o som dos ossos nos ensina sobre a paciência e a confiança em Deus. Muitas vezes, ao ouvirmos esse som, esperamos que a transformação seja instantânea, que a vida volte de imediato, como um milagre instantâneo. No entanto, como Ezequiel viu, o processo de restauração não foi instantâneo. Primeiro, os ossos se moveram, depois se juntaram e, por fim, a carne e a pele foram colocadas sobre eles. Isso nos ensina que a mudança e a restauração de Deus podem ser um processo gradual, algo que se desenrola ao longo do tempo. Embora possamos ouvir o som de algo se movendo, isso não significa que a transformação já tenha alcançado sua plenitude. Precisamos aprender a confiar em Deus durante todo o processo.
mesmo quando a mudança parece estar apenas começando e o objetivo final ainda está distante. O som dos ossos é, portanto, uma metáfora poderosa para qualquer área da vida onde precisamos de transformação. Se em algum momento você se sentiu como um desses ossos secos, perdido e sem esperança, o som do movimento pode ser um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Embora os ossos ainda não tenham vida completa, o som do movimento é o início de algo novo. Ele nos chama a confiar, a ter paciência e a reconhecer que mesmo quando não podemos ver o resultado final, Deus está agindo em nosso favor e a transformação está em andamento. Ezequiel, ao ouvir o som dos ossos se movendo, estava testemunhando o poder de Deus de uma maneira que poucos poderiam compreender completamente. Aquela visão, cheia de significado espiritual, não era apenas sobre Israel, mas também sobre o poder que Deus tem para transformar qualquer situação aparentemente sem vida. Ao ouvir o som dos ossos se movendo, Ezequiel soube que a palavra de Deus estava em ação e que a restauração que ele havia prometido estava começando a se concretizar. O som dos ossos é o prenúncio da mudança, o início de um processo de restauração que, embora muitas vezes invisível, está sendo conduzido por um Deus fiel que nunca deixa seus filhos sem a possibilidade de renovação. Esse som é um lembrete de que a transformação começa de dentro, de maneira silenciosa, mas poderosa, e que com o tempo ela se manifesta de forma visível. O que parecia estar irremediavelmente perdido pode, pela palavra de Deus, ser restaurado. O som dos ossos nos convida a esperar com esperança, a olhar além da aparência e a confiar em Deus, que tem o poder de reviver o que estava morto. A cena que Ezequiel testemunha no Vale dos Ossos Secos é nada menos que extraordinária. Depois de obedecer ao comando de Deus e profetizar sobre os ossos secos, o profeta começa a ouvir um som, como se os ossos estivessem se movendo e se juntando, como peças de um quebra-cabeça sendo montadas. O que antes estava espalhado e sem forma começa a se reorganizar. Os ossos se unem uns aos outros, criando esqueletos completos. Mas a obra de Deus não para por aí. À medida que Ezequiel observa, ele vê algo ainda mais impressionante. Carne e pele começam a cobrir os ossos. O que estava morto e desolado começa a adquirir forma e estrutura. No entanto, apesar de todo esse processo de reconstrução, falta algo essencial. Embora os corpos restaurados agora parecessem completos, ainda estavam sem vida. O que faltava era a última peça dessa incrível transformação, algo que apenas Deus poderia dar: o Espírito, a vida. Quando observamos essa cena, podemos entender que ela não se refere apenas a um evento físico, mas tem um profundo significado espiritual. A reconstrução dos ossos é uma poderosa imagem da restauração que Deus deseja realizar em nosso coração e na nossa vida. O povo de Israel, naquele momento, estava em cativeiro, afastado de sua terra, com seu templo destruído e sua identidade desfeita. Eles estavam espiritualmente mortos, como aqueles ossos espalhados pelo vale. Quando Deus ordena a Ezequiel que profetize sobre os ossos, ele não estava apenas prometendo restaurar fisicamente Israel, mas estava falando de uma restauração muito mais profunda, a restauração espiritual de um povo que havia se afastado de Deus. Os ossos secos representavam em muitos aspectos a condição do povo de Israel naquele momento. Eles estavam espiritualmente mortos, não por causa de um julgamento externo, mas por causa de sua própria desobediência e idolatria. A reconstrução dos ossos foi, portanto, um símbolo da promessa de Deus de restaurar seu povo, de trazê-los de volta à vida. Mas o processo não era tão simples quanto apenas juntar os ossos e cobri-los com carne e pele.
A reconstrução física era apenas a primeira etapa. A verdadeira transformação só aconteceria quando Deus soprou seu Espírito sobre aqueles corpos restaurados, dando-lhes a verdadeira vida. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre como a restauração espiritual em nossas próprias vidas também passa por várias etapas. A reconstrução dos ossos, a união das partes e o revestimento com carne e pele falam sobre o trabalho de Deus de restaurar a ordem, de tirar algo que estava em ruínas e restaurar-lhe a estrutura. Mas a questão é, o que é uma estrutura restaurada sem vida? O que é um corpo, uma construção, sem a presença da energia vital que a mantém em movimento? Quando vemos as imagens de carne cobrindo os ossos, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou restaurando a aparência, a estrutura, mas falta o mais importante, a vida verdadeira. A carne e a pele simbolizam a cobertura, a forma e a aparência exterior da restauração. Mas o que realmente importa, o que torna o corpo completo, é a presença de vida em seu interior. Na Bíblia, o Espírito é frequentemente associado à vida, à força vital dada por Deus. Em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele formou o corpo de Adão a partir do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Sem esse fôlego, sem o Espírito de Deus, o corpo de Adão não teria vida. Da mesma forma, em Ezequiel, a restauração dos ossos e a cobertura de carne e pele eram apenas um estágio inicial da transformação. O corpo estava pronto para viver, mas ele ainda precisava da vida divina, da presença de Deus, para se tornar completamente o que deveria ser. Isso nos ensina que a verdadeira restauração espiritual não se dá apenas por aparências externas ou por uma mudança de comportamentos. Deus não está apenas interessado em transformar nossa vida exteriormente, mas em nos dar seu Espírito para que possamos realmente viver de acordo com sua vontade. Essa restauração de Israel, representada pela reconstrução dos ossos e pela colocação de carne e pele, também nos fala sobre o processo gradual da renovação espiritual. Muitas vezes, quando buscamos transformação, queremos que ela aconteça de imediato. Queremos ver os resultados de maneira rápida e visível. Mas a verdadeira restauração leva tempo e passa por etapas. Primeiramente, é necessário que as partes se juntem, que a estrutura básica seja restaurada. Isso pode ser comparado àqueles momentos em que começamos a sentir que estamos voltando ao lugar certo em nossa vida com Deus. Pode ser o começo de uma nova jornada de fé, onde nossas prioridades se alinham mais com a vontade de Deus. Mas isso é apenas o começo. A carne e a pele que cobrem os ossos representam o revestimento de uma vida mais íntegra, uma vida que começa a refletir mais plenamente a imagem de Deus. Este é o processo de santificação, onde somos moldados e transformados para nos tornarmos mais como Cristo. Contudo, mesmo com essa cobertura, ainda falta algo essencial. Falta o Espírito, falta a verdadeira vida que só Deus pode nos dar. A carne e a pele são vitais, pois representam a parte física do processo de transformação. Mas é o Espírito de Deus que traz essa transformação à plena realização. E aqui está a grande verdade que Ezequiel nos ensina. A verdadeira restauração espiritual não é apenas uma mudança externa, mas uma mudança interna que vem da presença de Deus em nossa vida. Deus quer nos restaurar completamente, mas Ele não faz isso apenas mudando a nossa aparência ou nos forçando a um comportamento mais correto. Ele quer nos dar a vida verdadeira, a vida que só vem dele. Assim como os corpos restaurados no Vale dos Ossos precisavam do Espírito para se tornarem completos, nós também precisamos da presença do Espírito Santo para sermos verdadeiramente restaurados. A cena que Ezequiel presencia, com os ossos se unindo e recebendo carne e pele, é uma metáfora de um processo contínuo de restauração espiritual.
Deus está sempre em movimento, sempre agindo para restaurar, para nos renovar, para nos dar vida. No entanto, essa restauração não é automática. A presença de carne e pele, embora vital, ainda precisa da infusão do Espírito para que o corpo se torne plenamente vivo. Esse movimento de transformação só se completa com a presença de Deus, que sopra seu Espírito em nós, nos enchendo de sua vida. Este processo de restauração e transformação é algo que se aplica não apenas a uma nação como Israel, mas também a cada um de nós, individualmente. Quando estamos longe de Deus, quando vivemos em desobediência ou distantes de sua presença, nossas vidas podem parecer como aqueles ossos secos. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre inicia o processo de restauração. Ele começa a juntar as partes, a dar-nos estrutura, a mudar nossa direção. Isso pode ser visível em como nossas atitudes começam a mudar, em como nossos corações se abrem para Ele. Contudo, a verdadeira transformação não se dá apenas em nossas ações externas. Ela vem de dentro, através do Espírito Santo, que nos dá a vida verdadeira. Sem o Espírito, qualquer restauração seria incompleta. Então, enquanto Ezequiel observa o movimento dos ossos e o revestimento com carne e pele, ele compreende que isso é apenas o começo. O processo de restauração de Israel, ou de qualquer ser humano, não se completa até que a vida de Deus seja infundida em nós. É o Espírito Santo quem nos dá o poder para viver a vida que Deus deseja para nós, nos capacitando a viver de forma plena, de acordo com sua vontade. Esse é o tipo de transformação que não se pode ver apenas na superfície. Ela começa em nosso interior, e é pela ação de Deus, através de seu Espírito, que nos tornamos verdadeiramente vivos, renovados e completos. A restauração que Deus promete a Ezequiel não é apenas uma promessa de restauração física, mas espiritual. Assim como ele restaurou os ossos e cobriu-os com carne, ele também deseja restaurar nossas almas, trazendo-nos de volta à sua presença, transformando-nos e dando-nos uma nova vida, uma vida que só pode ser encontrada nele. E assim como Ezequiel viu a promessa de vida começar com os ossos se juntando e recebendo carne e pele, devemos estar atentos à obra contínua de Deus em nossas vidas, esperando com fé que Ele traga sua vida verdadeira em nós através do seu Espírito Santo. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos não é apenas um espetáculo de restauração física. A imagem vai além da simples reconstrução de um corpo, porque nos mostra um aspecto profundo da transformação espiritual que só Deus pode operar. Depois que os ossos secos se uniram cobertos por carne e pele, eles pareciam completos. No entanto, havia ainda algo essencial faltando. Eles estavam, por assim dizer, como estátuas inanimadas, com uma forma humana, mas sem vida. Deus, então, instrui Ezequiel a invocar os 4 ventos, para que o fôlego divino sopre sobre aqueles corpos e os faça vivos novamente. Esse momento é o ápice da visão, pois o sopro de Deus traz a verdadeira vida. Esse fôlego divino, que vem dos 4 ventos, carrega um poder tremendo que vai além da restauração física. Ele simboliza a presença e o poder do Espírito de Deus, o verdadeiro agente de transformação que traz a vida, renova e restaura o que estava perdido. A palavra sopro, ou fôlego de vida, é usada de maneira significativa na Bíblia, simbolizando a ação do Espírito Santo. Quando Deus soprou o fôlego de vida sobre Adão, ele se tornou um ser vivente. Esse mesmo fôlego é o que dá vida a todas as coisas criadas, o poder divino que mantém o equilíbrio do universo. E em Ezequiel, esse sopro representa algo ainda mais profundo, o desejo de Deus de restaurar seu povo à verdadeira vida, não apenas física, mas também espiritual.
A visão de Ezequiel, ao ver os corpos que tomam vida após receberem o fôlego divino, é um retrato vívido do plano de Deus para sua criação. Ele não restaura apenas as aparências externas, mas dá vida verdadeira, uma vida cheia de seu espírito. Esse sopro divino é muito mais do que um simples vento. Quando Deus manda que Ezequiel invoque os 4 ventos, ele está mostrando que sua ação não é limitada. O vento de Deus vem de todos os lados, de todos os cantos, e é capaz de alcançar até os lugares mais profundos e sombrios. Na tradição bíblica, o vento é frequentemente associado ao Espírito de Deus, que move, transforma e dá vida. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos com o som de um vento impetuoso, indicando que a presença de Deus traz consigo poder, renovação e transformação. Assim, quando os 4 ventos sopram sobre os corpos restaurados de Ezequiel, vemos a manifestação do Espírito Santo, que dá vida e renova tudo o que estava morto. É o Espírito que faz a diferença entre um corpo sem vida e um ser vivente. Quando o fôlego divino entra nos corpos restaurados, vemos uma transformação total. Não apenas os ossos, a carne e a pele se juntaram, mas agora, com a entrada do Espírito, aqueles corpos tomaram vida. Eles se levantaram como um exército imenso, vivos, com o Espírito de Deus neles. A restauração não foi completa até que o fôlego de vida fosse dado. Isso nos ensina algo fundamental sobre a obra de Deus em nossas vidas. Ele não se contenta com uma restauração parcial, com uma vida exterior que ainda carece de sua verdadeira essência. Deus deseja transformar nossa alma, nosso espírito, para que sejamos plenamente renovados e vivificados por seu poder. Em nossas próprias vidas, muitas vezes experimentamos a restauração em várias áreas. Podemos ver mudanças em nosso comportamento, em nossa maneira de viver, mas a verdadeira transformação acontece quando convidamos o Espírito de Deus a soprar sobre nós, renovando nossa vida interior. Isso é o que o fôlego divino faz. Ele traz a verdadeira vida, nos dá uma nova alma e nos torna vivos de dentro para fora. Sem o Espírito de Deus, a nossa transformação será apenas superficial, limitada às mudanças externas. Somente quando o Espírito Santo entra em nós é que podemos experimentar uma mudança profunda, que não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Deus dentro de nós. O sopro divino não é algo que acontece apenas uma vez na história de Israel. Ele está disponível para todos aqueles que desejam a renovação espiritual. Em João 3, Jesus fala sobre o novo nascimento, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Esse nascer do Espírito é o equivalente ao sopro divino que Ezequiel viu em sua visão. Quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida, somos feitos novas criaturas, e o que estava morto em nós se levanta para uma nova vida. Essa renovação é algo que ocorre de forma contínua em nossa jornada cristã. Assim como os ossos secos precisavam do fôlego para se levantar e se tornar um exército, nós também precisamos do Espírito Santo para que a verdadeira vida de Deus seja manifesta em nós. Ezequiel, ao presenciar esse momento de transformação, não estava apenas vendo a ressurreição de um povo fisicamente exilado, mas estava sendo testemunha de um processo espiritual que iria além das fronteiras de Israel. O sopro de Deus não se limita a uma nação ou a um período específico. Ele é universal e eterno. Quando o Espírito de Deus se move, ele não apenas restaura uma nação, mas restaura a humanidade, devolvendo-lhe a vida e a conexão com o Criador. O exército que se levantou no Vale dos Ossos Secos é uma imagem do poder de Deus para restaurar, não apenas individualmente, mas coletivamente. Isso aponta para a promessa de restauração que Deus tem para o seu povo, para todas as nações, para toda a humanidade.
O fôlego de vida, o Espírito, é a chave para essa restauração global. O fato de Deus ter ordenado que Ezequiel invoque os 4 ventos também nos lembra que o poder de Deus não tem limites. Os ventos vêm de todas as direções, trazendo com eles a presença do Espírito Santo, que pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não há coração que esteja longe demais. Não há vida que seja irreparável. O Espírito Santo tem o poder de restaurar até mesmo os corações mais endurecidos, os ossos mais secos, e de dar vida àquilo que parece estar além de qualquer esperança. A restauração trazida pelo fôlego divino não é limitada ao que podemos ver ou entender. Ela transcende as barreiras do físico e nos leva a uma renovação que só pode ser dada por Deus. Esse momento da visão de Ezequiel, em que o Espírito sopra sobre os corpos e eles se tornam vivos, é um retrato do que Deus deseja para cada um de nós. Ele quer nos restaurar completamente, de dentro para fora. Ele quer nos dar a vida verdadeira, não apenas uma vida superficial ou exterior, mas uma vida plena, cheia do Espírito Santo, capaz de transformar nossas atitudes, nossos pensamentos e nosso ser mais profundo. O fôlego divino é o que nos traz essa verdadeira transformação. Quando Ele sopra sobre nós, Ele nos dá a força, a sabedoria e a coragem para viver de acordo com a vontade de Deus, para cumprir o propósito para o qual fomos criados. Ao refletirmos sobre o fôlego divino, somos convidados a abrir nossos corações para que Deus envie seu Espírito sobre nós. Como aqueles corpos no Vale dos Ossos Secos, nós também precisamos do sopro de Deus para viver a vida que Ele nos chamou a viver. Não basta apenas a restauração exterior, mas precisamos do Espírito Santo que dá vida ao nosso espírito, que nos renova e nos fortalece. Esse é o tipo de transformação que Deus deseja realizar em cada um de nós. Ele nos chama a permitir que seu Espírito nos encha, nos transforme e nos leve a viver a vida abundante que Ele prometeu. Quando Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ventos e invoque o fôlego de vida, Ele está nos convidando a experimentar esse mesmo poder restaurador em nossas vidas. O Espírito de Deus não é algo distante ou inacessível. Ele é a presença viva e ativa de Deus em nós, disponível a todos que buscam sua restauração e transformação. Assim como os corpos no Vale dos Ossos Secos ganharam vida ao receber o fôlego divino, nós também somos chamados a experimentar a plenitude da vida que só o Espírito pode nos dar. O fôlego de Deus é a chave para a verdadeira transformação. E Ele nos convida a respirar esse espírito de vida todos os dias, renovando-nos e trazendo-nos para uma vida de plenitude em sua presença. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos é uma das passagens mais poderosas e simbólicas de toda a Bíblia. Ela não descreve apenas uma restauração física, mas uma profunda renovação espiritual. A cena é grandiosa. Um vasto vale coberto de ossos secos, espalhados e desmoronados, sem vida, sem esperança. Mas conforme Deus instrui Ezequiel a profetizar, esses ossos começam a se mover, a se juntar, a tomar forma, e logo a carne e a pele os cobrem. No entanto, por mais impressionante que seja esse milagre de restauração física, ainda falta algo crucial: o fôlego de vida, o Espírito de Deus, que dará a esses corpos restaurados a verdadeira vida. Isso, como Ezequiel logo compreenderia, não era apenas sobre ossos e corpos, mas sobre a nação de Israel, a casa de Israel, e o que Deus estava prestes a fazer para restaurar seu povo. O significado mais profundo dessa visão é revelado no momento em que Deus esclarece para Ezequiel que aqueles ossos secos representam a casa de Israel. Israel estava em exílio, longe de sua terra, seu templo destruído, seu povo disperso.
O pecado e a idolatria haviam afastado Israel de seu Deus, e a consequência disso foi uma decadência espiritual e um distanciamento da vida de Deus. No exílio, Israel estava espiritualmente morto, sem identidade, sem esperança, como aqueles ossos secos espalhados no vale. Deus, então, revela a Ezequiel uma verdade maior. Ele tem o poder de restaurar e reviver Israel, de trazer uma nova vida espiritual ao seu povo. Essa ressurreição dos ossos secos não era uma simples imagem de restauração física, mas uma representação do que Deus faria espiritualmente com Israel. A nação de Israel, que parecia estar sem esperança, sem vida, era capaz de ser renovada pela ação divina. A carne, a pele e o fôlego de vida não eram apenas símbolos de um corpo físico restaurado, mas de um povo que seria trazido de volta à vida espiritual, restaurado em sua relação com Deus. O sopro de vida que Deus envia por meio do Espírito Santo é o que torna essa restauração completa e verdadeira. Não se tratava apenas de reconstruir uma nação fisicamente, mas de transformar a vida espiritual de Israel, dando-lhe uma nova esperança, um novo fôlego de vida. Para Ezequiel, essa visão foi uma poderosa revelação do plano de Deus para o futuro de Israel. Em um momento de desespero e devastação, quando tudo parecia perdido, Deus estava revelando que o destino de Israel não estava selado. Ele não os havia abandonado. A visão de Ezequiel foi um lembrete de que Deus é capaz de restaurar o que foi quebrado, de trazer vida onde havia morte. Para Ezequiel e para o povo de Israel, essa revelação foi uma promessa divina de que, embora o povo estivesse no exílio e distante de sua terra, Deus tinha o poder de restaurá-los e trazê-los de volta à sua presença. Essa restauração não seria apenas física, mas também espiritual. O Espírito de Deus, representado pelo fôlego de vida, seria a força que daria a Israel a renovação necessária para ser um povo de Deus novamente. Sem o fôlego de vida, os corpos restaurados ainda estariam sem alma, sem vida verdadeira. O que essa visão ensinava era que a verdadeira renovação de Israel não seria apenas uma questão de retornar à terra prometida, mas de ser restaurado espiritualmente, de ter o coração do povo de volta a Deus, de viver em um relacionamento restaurado com o Criador. Esse momento de transformação de Ezequiel, ao ver os ossos se unirem e ganharem vida, simbolizava a obra de restauração que Deus estava prestes a realizar em Israel. Ele não estava apenas falando de um retorno físico à terra, mas de um retorno espiritual, em que o povo se arrependeria, se voltaria para Deus e experimentaria um renascimento espiritual. A visão de Ezequiel foi um convite a Israel para olhar além da destruição visível e ver a promessa de Deus de renovação. Essa transformação também nos ensina algo profundo sobre o plano de Deus para a humanidade. Assim como Israel precisava da restauração espiritual, todos nós, em algum momento, precisamos ser restaurados. O pecado, a desobediência e o afastamento de Deus nos deixam espiritualmente mortos, como os ossos secos. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, tem o poder de restaurar nossa vida espiritual, de nos dar o fôlego de vida que nos permite viver em plenitude com Ele. Assim como Israel, muitas vezes estamos distantes de Deus, mas Ele não nos abandona. Ele nos chama a voltar a Ele, a permitir que seu Espírito nos transforme e nos dê uma nova vida. Quando olhamos para a visão de Ezequiel, vemos que essa ressurreição não é instantânea. Não se trata apenas de um evento de restauração física, mas de um processo contínuo. Primeiro, os ossos se unem. Depois, a carne e a pele são cobertas. E, finalmente, o fôlego de vida é soprado para dentro dos corpos, tornando-os completos e vivos. Isso nos ensina que a restauração espiritual também é um processo. Não é algo que acontece de forma instantânea,
mas algo que Deus realiza ao longo do tempo, conforme nos rendemos a Ele e permitimos que seu Espírito nos transforme. Ezequiel, ao compreender essa revelação, percebe que a verdadeira restauração de Israel não depende de suas próprias forças ou capacidades, mas do poder de Deus. Israel, em sua desobediência e pecado, não tinha condições de restaurar-se por si mesma. A restauração de Israel, assim como nossa própria restauração espiritual, só é possível pela ação divina. Deus é quem une os ossos secos, quem cobre os corpos com carne e pele, e quem sopra o fôlego de vida. Assim como Israel, nós também não podemos fazer isso por nossa própria força. Somente Deus tem o poder de nos restaurar, de nos dar a verdadeira vida, de nos trazer de volta à sua presença. Além disso, a visão de Ezequiel nos ensina que, embora a restauração de Israel envolva um processo de reconstrução, ela não se limita ao aspecto físico. A verdadeira restauração espiritual envolve a transformação do coração, da mente e do espírito. Os ossos e corpos restaurados não seriam verdadeiramente completos até que o fôlego de vida fosse soprado neles. E isso nos fala sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. A carne e a pele podem representar mudanças exteriores, mas é o Espírito que dá a verdadeira vida. Sem a presença de Deus, sem o seu Espírito, qualquer restauração seria superficial e incompleta. Deus usou essa visão para mostrar a Ezequiel que, embora o povo de Israel estivesse em cativeiro, ele ainda tinha um plano para eles. A desolação que Israel experimentava não era o fim de sua história, mas apenas um capítulo. A restauração era certa, e a renovação espiritual seria o que traria a verdadeira liberdade e o verdadeiro retorno. Deus queria que Israel fosse um povo totalmente restaurado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, com corações voltados para Ele, cheios do seu Espírito. Essa promessa de restauração não era apenas para a nação de Israel no tempo de Ezequiel. Ela se estende a todos aqueles que buscam a Deus e se arrependem de seus pecados. A visão dos ossos secos é uma imagem de nossa própria condição espiritual sem Cristo. Mas assim como Deus trouxe restauração a Israel, Ele também oferece a cada um de nós a possibilidade de renascimento espiritual. O Espírito Santo está disponível para nos restaurar, para nos dar vida, para nos tornar uma nova criação em Cristo. A história do Vale dos Ossos Secos, que se desvela diante de nós no livro de Ezequiel, é uma das mais profundas e emocionantes passagens da Bíblia. É uma visão dada por Deus a Ezequiel, um profeta que estava vivendo em um período de grande desolação para Israel. O povo de Israel, exilado em Babilônia, estava profundamente abalado, perdido em sua identidade e em sua fé. A visão de Ezequiel no vale cheio de ossos secos não é apenas sobre a restauração física de um povo, mas sobre algo muito mais profundo. O poder da esperança e da fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Imaginemos o cenário. Um vale imenso, coberto de ossos secos, espalhados por toda parte, sem vida, sem esperança. Esse era o cenário em que Ezequiel foi colocado, um cenário de morte e destruição, onde qualquer sinal de vida parecia impossível. A nação de Israel, naquele momento, estava como esses ossos secos. A terra que Deus havia prometido a eles parecia distante. O templo, que era o centro de sua adoração, estava destruído e sua identidade como povo escolhido de Deus parecia perdida. Era uma situação desesperadora, onde os sonhos e as promessas pareciam ter desaparecido. Mas em meio a essa escuridão, Deus revela algo surpreendente, uma mensagem de esperança e renovação que transcende a morte e a destruição. Quando Ezequiel observa aquele vale desolado, ele vê não apenas a morte física, mas a morte espiritual de Israel. Os ossos secos representam a condição do povo, afastado de Deus,
perdido em seu pecado e desobediência. Mas, ao mesmo tempo, essa visão não é apenas sobre o fim, é também sobre um novo começo. Deus instrui Ezequiel a profetizar para esses ossos secos, dizendo-lhes que eles se juntarão, tomarão forma, receberão carne e pele, e finalmente serão vivificados pelo fôlego divino. Essa ordem de Deus é, antes de tudo, uma palavra de esperança. Mesmo diante da morte e da desolação, Deus pode trazer vida. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus é capaz de restaurar e renovar. A grande lição dessa visão para Ezequiel e para todos nós que lemos essa história hoje é que a esperança e a fé têm o poder de superar até as circunstâncias mais sombrias. O que parecia ser um vale de morte e destruição, onde nada mais poderia crescer ou florescer, tornou-se um lugar onde a vida foi restaurada. A ressurreição que Ezequiel testemunhou não foi apenas uma restauração física, mas um símbolo da restauração espiritual que Deus prometeu ao seu povo. Deus não estava apenas dizendo que os ossos secos de Israel se levantariam como uma nação física, mas que o coração do povo seria restaurado, a fé deles seria renovada e eles voltariam a viver em comunhão com Deus. Essa visão nos ensina que muitas vezes as circunstâncias de nossa vida podem nos parecer como um vale de ossos secos, onde não há mais esperança, onde sentimos que tudo está perdido. Pode ser um momento de dor, de luto, de perda de direção, ou até mesmo uma sensação de desconexão espiritual com Deus. Mas assim como Deus falou aos ossos secos, Ele também nos chama a ouvir sua voz e a crer na possibilidade da restauração. A visão de Ezequiel nos lembra que, mesmo nos momentos de maior escuridão, Deus tem o poder de trazer a luz, de transformar nossas circunstâncias e de restaurar nossa vida. O poder da esperança e da fé, que são tão evidentes nessa visão, é algo que ressoa profundamente em nossos corações, independentemente de quando ou onde vivemos. Quando enfrentamos nossas próprias lutas, seja com a saúde, com relacionamentos ou com nossa vida espiritual, muitas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, isolados, sem força, sem perspectiva. Mas o que Ezequiel nos ensina é que a esperança não deve ser colocada nas circunstâncias externas, mas em Deus, que tem o poder de restaurar e renovar. Assim como Deus pediu a Ezequiel para profetizar sobre os ossos, Ele também nos chama a acreditar em sua promessa de transformação e a professar nossa fé nas situações mais difíceis. A fé é a chave que nos permite ver além daquilo que é visível, que nos permite enxergar a possibilidade de vida onde tudo ao nosso redor diz o contrário. O momento crucial dessa visão é o momento em que o Espírito de Deus sopra sobre os corpos restaurados. Esses corpos, que foram formados e cobertos por carne, ainda não estavam completos sem o fôlego de vida. O fôlego de vida que Deus sopra sobre eles não é apenas um elemento físico, é a manifestação do Espírito Santo que traz a verdadeira vida. O fôlego de vida é o que transforma o que estava morto em algo vivo. E isso é um poderoso lembrete de que, em nossas próprias vidas, é o Espírito de Deus que nos dá a verdadeira força e renovação. As mudanças físicas, as mudanças exteriores são importantes, mas é o Espírito de Deus que nos traz vida verdadeira, nos capacitando a viver conforme sua vontade e a experimentar a transformação em nossos corações. Além disso, o sopro divino que traz vida é uma clara indicação de que a verdadeira transformação não vem de nós mesmos, mas de Deus. Assim como os ossos secos não podiam ressuscitar por si mesmos, nós também não podemos, por nossos próprios esforços, alcançar a verdadeira renovação. O que Ezequiel testemunhou foi o poder soberano de Deus, que pode dar vida onde antes só havia morte. Isso nos chama a confiar em Deus para a nossa transformação.
a confiar que Ele tem o poder de mudar nossas circunstâncias, nossas mentes e nossos corações. A fé, então, não é apenas uma crença passiva, mas uma confiança ativa no poder de Deus para agir, para trazer vida, para restaurar e renovar. Essa visão de Ezequiel não é um convite apenas para Israel, mas para todos nós que buscamos uma renovação espiritual. Quando olhamos para os ossos secos, vemos a condição do mundo em muitos aspectos. Vivemos em uma sociedade onde a fé e a esperança muitas vezes são desafiadas pelas circunstâncias. Podemos sentir como indivíduos e como coletividade que estamos em um vale de desespero, onde a vida parece ter perdido seu brilho. No entanto, a mensagem de Ezequiel é clara. Mesmo no vale da sombra da morte, Deus tem o poder de transformar e restaurar. O fôlego de vida, o Espírito Santo, está disponível para todos que buscam a restauração, para todos que desejam viver a vida plena que Deus tem para nós. A ressurreição dos ossos secos é, assim, uma imagem de nossa própria restauração espiritual. Quando nos afastamos de Deus, nossas vidas podem parecer como aqueles ossos secos, espalhados e sem vida. Mas quando aceitamos a palavra de Deus e convidamos seu Espírito para soprar em nossos corações, somos restaurados, revividos e transformados. A ressurreição que Ezequiel viu não é um evento do passado. Ela é uma realidade contínua para todos aqueles que buscam a Deus. Deus está continuamente restaurando, renovando e trazendo à vida aquilo que estava perdido. A história do Vale dos Ossos Secos também nos ensina que a esperança não é algo que depende da nossa visão das circunstâncias. Israel estava em exílio, em uma situação aparentemente sem saída. Eles estavam separados da sua terra, do seu templo e, mais importante, de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, revelou que mesmo em meio à maior devastação, a restauração ainda era possível. A esperança verdadeira é aquela que confia no poder de Deus, que acredita que Ele pode agir em qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Mesmo quando as circunstâncias não parecem melhorar, podemos ter a certeza de que com Deus sempre há uma possibilidade de restauração, de renovação e de vida. Assim, a visão de Ezequiel oferece uma mensagem de fé e esperança que atravessa os séculos. Ela nos lembra que não importa quão desolados ou perdidos possamos nos sentir, Deus sempre tem o poder de trazer vida onde parecia não haver mais esperança. Ela nos desafia a olhar além da morte, além da destruição, e a confiar no poder transformador de Deus para trazer a vida de volta ao que estava perdido. A restauração que Israel experimentou na visão de Ezequiel é a mesma restauração que Deus oferece a todos nós hoje. Ele nos chama a crer, a ter fé e a esperar, porque com Ele a verdadeira renovação e a verdadeira vida sempre são possíveis.